O som do sino repercutiu no nosso bairro hoje às 10 horas, no início deste culto. Dentro do templo ele não repercutiu tanto como para fora do templo, para o bairro. Eu me lembro da minha juventude, ainda aqui no seminário, como eu gostava de ouvir aos domingos de manhã o repercutir dos sinos, que era possível ouvir lá no Monte Serrat, que vinham de vários lugares. Esse é um dos sentidos do verbo repercutir, espalhar um som. Já o som do piano repercutiu aqui dentro do templo e encheu o templo. Mas o verbo repercutir, ele tem mais um outro significado. Podemos entendê-lo na seguinte ilustração: a fala do presidente da República repercutiu em todo o país, ou seja, causou uma impressão generalizada em todo o país. Pode ser uma impressão boa ou uma impressão ruim. Este é o verbo repercutir que temos hoje diante de nós. E aliás, quero perguntar, o que repercutiu no mundo todo nestas 2 últimas semanas? Imediatamente você lembrou da guerra do Oriente Médio, entre o Hamas e Israel, não é verdade? O som das bombas, os prédios desabando, o desespero das pessoas, as crianças chorando, pessoas tentando socorrer feridos. Isso repercutiu e ainda está repercutindo no mundo todo, causando ou levando autoridades a analisar, a tentar tomar decisões e assim por diante. É claro que as tragédias, elas sempre repercutem mais na vida das pessoas do que a normalidade. Parece que a normalidade não repercute muito, agora a tragédia sim. Os maus exemplos, a violência e a destruição, sim, também sempre repercutem mais, despertam mais interesse do que os bons exemplos e a paz. Mas deixemos isso de lado, voltemos ao verbo repercutir, e aí eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: de que maneira as tuas palavras e as tuas atitudes repercutiram nestas últimas 2 semanas, ou nesta última semana? Elas causaram uma boa impressão, ou elas causaram uma má impressão na vida das pessoas? Aquilo que você disse e aquilo que você fez repercutiu? Chamou atenção? Bom, eu estou dando assim tanta ênfase a este verbo repercutir, exatamente pelo seguinte: traduzindo para o português as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala desse impacto que a vida e a fé deles produziu nas outras pessoas, ele usa, ou nós usamos na tradução, o verbo repercutir. Eu queria dar alguns destaques do texto da epístola lido. Primeiramente, o que fez o apóstolo Paulo? Ao escrever aos Tessalonicenses, ele agradeceu a Deus pela fé dos Tessalonicenses. Uma fé que ele chama de operosa, uma fé que produzia atitudes boas. Ele agradece a Deus por isso. Ele agradece também a Deus pelo amor e pela dedicação dos cristãos lá de Tessalônica. E em terceiro lugar, ele agradece a Deus pela firmeza de fé e pela esperança que eles tinham em Jesus. Então, sua primeira palavra é uma palavra de gratidão a Deus, pela vida
daqueles cristãos. Em seguida, ele faz um elogio a esses cristãos. Sim, ele os elogia. Por quê? Porque eles receberam a palavra de Deus com grande alegria, mesmo em meio aos sofrimentos. Eles ouviram a palavra, a voz do Senhor, mesmo passando por dificuldades. E isso foi impactante na vida deles, porque eles deixaram então de seguir os ídolos e passaram a adorar, ou deixaram de adorar os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo. E assim eles se tornaram modelo para muitos outros cristãos. Por isso o apóstolo os elogia. E aí na sequência chegamos ao verso 8, aquele que também está ali projetado, onde então o apóstolo usa essa palavra que nós traduzimos por repercutir. A partir de vocês, chamo a atenção para essa palavra, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu na Macedônia, na Acaia e em muitos outros lugares. E logo adiante ele diz, a fé que vocês têm repercutiu em todos os lugares. Observem que são duas coisas diferentes. A partir daqueles cristãos, a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu em muitos lugares, e a partir deles, a fé que eles tinham também repercutiu junto a muitas outras pessoas. Vamos entender esses dois pontos um pouco mais detalhadamente. Primeiro, a partir deles, a palavra de Deus repercutiu em muitos lugares. Dá para dizer que a partir deles, a palavra chegou a muitos lugares, porque houve uma confissão, né? Houve um anúncio, um testemunho. Então, a partir deles, a palavra chegou a muitos lugares. Mas para que a partir deles a palavra chegasse a muitos lugares, primeiramente a palavra precisava obrigatoriamente repercutir em suas vidas. Porque se ela não repercutisse na vida deles, a partir deles nada aconteceria. E o apóstolo dá destaque isso no verso 13, quando ele escreve: vocês, ao receberem a palavra, vocês a acolheram, não como palavra de homens, mas efetivamente como ela é palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês. Perceberam a profundidade dessa palavra? Vocês acolheram essa palavra como sendo palavra de Deus. E ela está atuando com eficácia em vocês. Por isso, a partir deles, a palavra também poderia repercutir na vida de outros. Pois esta palavra de Deus que eles receberam em seus corações, que eles acolheram como verdadeira, ela chegou a muitas outras pessoas. Através do testemunho deles, através da confissão deles e através do exemplo deles. Então, a partir deles a palavra chegou a muitos lugares. Agora vamos ao segundo ponto. Paulo também afirma que a fé deles repercutiu em todos os lugares, que nem o som deste sino que se espalhou por todo o bairro. Ou seja, a fé que eles tinham era real, ela era vivida, ela era operosa, ela produzia atitudes, frutos de amor, de firmeza de fé e de firmeza em Cristo e assim por diante. E uma mudança que demonstra o quanto a fé deles era operosa é que eles deixaram de adorar os ídolos e passaram a servir ao Deus
vivo. E assim se tornaram um modelo para muitos outros. Bom, eu agora na parte de conclusão, eu quero, em primeiro lugar, fazer 3 perguntas. Eu quero fazê-las para você e também para mim, por isso eu vou usar o plural. E depois eu quero concluir com 2 recomendações, uma do apóstolo Pedro e outra de Jesus. Primeira pergunta: como a palavra de Deus repercutiu em nossas vidas? Que impacto ela produziu e ainda produz em nós? Temos recebido essa palavra como verdadeiramente ela é palavra de Deus? Que impacto ela produz em nossas vidas? Ainda temos testemunhado esta palavra para outros? Ou, a partir de nós, a palavra de Deus está chegando a outros? Lutero ele tem uma frase interessante sobre esse assunto. Ele disse que o nosso trabalho como cristãos é levar o evangelho, levar a palavra até os ouvidos das pessoas. Aliás, eu esqueci um detalhe importante. Quando nós falamos de receber a palavra, isso significa receber Jesus, acolher Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é a palavra viva. Então isso é muito importante. A palavra que nós a recebemos como sendo Cristo em nós, o seu falar ao nosso coração e à nossa vida. E aí eu volto à palavra de Lutero. Ele diz: nosso trabalho como cristãos é levar o evangelho, a palavra, Cristo, ao ouvido das pessoas. E o Espírito Santo vai se encarregar de levar essa mensagem dos ouvidos até o coração. Porque nós não podemos converter uma pessoa, mas nós podemos testemunhar e levar o evangelho até os ouvidos dela, ou até os olhos, para que ela possa ler. Então essa é a primeira pergunta: a partir de nós, o evangelho tem chegado a outros? Segunda pergunta: a palavra de Deus continua repercutindo em nossas vidas, criando e fortalecendo a fé, a ponto de nossas palavras e atitudes chamarem a atenção de outras pessoas? Repito a pergunta: a palavra de Deus tem repercutido em nossas vidas, a ponto de outras pessoas, em nossas atitudes, observarem que somos cristãos? A palavra tem repercutido em nós a ponto de nós deixarmos os ídolos para servir o Deus vivo? E aí você vai dizer: espera aí, pastor, ídolo não, eu não estou adorando nenhum ídolo. Sim, você e eu não adoramos nenhum ídolo feito por mãos humanas, mas infelizmente, no seu e no meu coração tem enraizados, ou há enraizados alguns ídolos, que muitas vezes nos impedem de servir o Deus vivo. Ídolos como, quem sabe, a busca pelo poder, o amor próprio, a vaidade, a ganância. Isso muitas vezes se transforma em ídolos que nos impedem de servir com alegria o Deus vivo. É também uma reflexão importante. Terceira pergunta: onde e junto a quem o nosso testemunho e o nosso exemplo de fé tem repercutido? Provavelmente, se o apóstolo Paulo escrevesse de nós, ele não poderia dizer, ou talvez sim, que a partir de nós, da comunidade de Cristo, a palavra de Deus e a fé nossa tem repercutido junto a outros lugares, outras cidades, outros bairros.
porque a comunidade já realizou isso, sim, sem dúvida. Mas talvez nós não cheguemos muito longe. Chegamos com ofertas, é verdade, com o trabalho da igreja como um todo. Mas eu queria enfatizar isso. A partir de nós, a palavra do Senhor, a mensagem do Cristo vivo e o nosso exemplo de fé pode chegar àqueles que convivem conosco no dia a dia. Junto aos nossos pais, irmãos, filhos, netos, colegas de trabalho, vizinhos, aqueles com quem nós convivemos. Agora, como é que a partir de nós a palavra, o evangelho pode chegar a eles? E aí eu quero concluir com aquelas duas palavras de Jesus e do apóstolo Pedro. Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Vejam, ele aponta bastante para o nosso jeito de viver. Assim brilha a vossa luz. O vosso jeito de viver, sim, ele chama a atenção, ele repercute na vida dos outros. Mas o apóstolo Pedro tem uma palavra lá em 1 Pedro 3,15, onde ele diz assim: estejam sempre prontos e preparados para responder a todos aqueles que pedirem. Qual é a razão da esperança que vocês têm? E sabe, essa é uma maneira de a palavra de Deus repercutir na vida de outras pessoas. Quando o nosso jeito de viver chama a atenção, repercute. E quando então a própria pessoa pergunta: qual é a esperança que você tem? Qual é a razão da esperança que você tem? Irmãs e irmãos, vamos pensar sobre isso no decorrer desta semana. Como a partir de nós, o Evangelho, o amor de Deus, a palavra do Senhor e a fé repercutem na vida dos outros. Uma maneira de nós permitirmos que a palavra chegue a muitas pessoas é através de nossas ofertas. E aí temos exemplos maravilhosos, como as ofertas do povo de Deus, que também chamam a atenção, que também repercutem, como elas proporcionam o bem-estar das pessoas e a proclamação do Evangelho. Por isso, no decorrer, no recolher das ofertas, nós vamos cantar o hino Mãos ao Trabalho. Mãos ao trabalho. Perdão, não é mãos ao trabalho. Erguei-vos cristãos. Isso aí. Erguei-vos cristãos, juntos, como igreja, como povo de Deus, para que a nossa condição de igreja possa repercutir muito junto a muitas pessoas. Cantemos e ofertemos, que a graça do Senhor, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos. Amém.